Bom, gente, nós convidamos a doutora Adriana Kingeski para falar um pouquinho para vocês sobre LGPD nos condomínios, tá? A importância que é, né, a LGPD, porque muita gente não está dando a importância devida, né, a essa lei, que está desde agosto já com sanções. Então, nós convidamos, porque ela é especialista no assunto, né, para que ela falasse um pouquinho para vocês de tudo que envolve, tá, em relação a condomínio, tá? A doutora Adriana, ela é advogada e professora, presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, consultora em LGPD para condomínios e imobiliária, formada em Direito pela Unieuro de Brasília e em Letras pela Unicinos, mestranda em Resolução de Conflitos e Mediação para a Universidade Europa del Atlântico da Espanha, pós-graduada em Processo Civil e Ensino da Língua e da Literatura pela Faculdade Porto Alegrense, especialista em Direito Condominial, Direito Imobiliário e Regularização Fundiária. Então, a apresentação feita, né? A palavra é sua. Rosângela, eu quero começar agradecendo o convite. Muito obrigada, fiquei muito feliz, já te falei no dia em que nós conversamos, né? E sou muito grata. Grata pelo convite, por ter reconhecido meu trabalho e achar que eu posso contribuir um pouquinho para as pessoas que atuam contigo. E isso me deixa muito, muito feliz, gente. Deixa eu só falar um pouquinho, porque eu acabei não me apresentando, né? Porque muitos aqui me conhecem, mas eu sou a Rosângela, sou sócia fundadora da Administradora Magalhães, tá? Uma empresa voltada para o ramo condominial. Nós fazemos administração de condomínios e imóveis, e de 2020 para cá, tá? Me especializei para fazer mentoria para síndicos. Então, as apresentações feitas, deixo a palavra agora com a Adriana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vi que tem várias pessoas aí. Eu vou fazer um pedido, eu sei que algumas pessoas não gostam muito, né? Mas eu vou fazer um pedido, assim, ó, se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente começar batendo um papo, eu iria agradecer muito, porque aí a gente troca, parece mais sala de aula, né? Assim, aquele bate-papo informal. Gente, a LGPD chegou, né? Estamos com ela aí no Brasil desde 2018, quando ela foi sancionada. E depois disso, várias coisas aconteceram, né? Já estamos aí em 2021 e algumas pessoas nem sabem o que é a LGPD. Eu gostaria de saber, conhecer aí um pouquinho a realidade de vocês, até para eu conduzir o assunto, tá? Quem é síndico e já conhece a LGPD? Alguém já atua, não só conhece, mas já atua, já está adequando o seu condomínio, a sua administradora, à LGPD? Alguém já teve, assim, algum contato com ela, com a LGPD? Bom, nós aqui... Pode falar, Yara. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e vamos bater um papo, gente. Aqui nós ainda estamos naquele processo de buscar o escritório de advocacia que trabalha, que é especializado, fazendo um levantamento, porque tudo isso tem um custo, né? Em condomínio é complicado, para apresentação, já sendo colocado no seu trabalho, apesar do que aqui em Salvador existem profissionais específicos, mas que também demandam atividade para um grupo específico de condomínio, com um número grande de unidades. Os menores, já não digo que seja uma retaliação, porque, no contexto geral, a LGPD, você tem que fazer uma implantação, você tem que ver o número de horas, né, isso de trabalho, tem que verificar
fornecedores, empregados. Não é uma coisa assim tão simplesinha de ser feita. Porque existe uma série de... Não são bloqueios, mas são cuidados que antes não se tinham, né? A exemplo das câmeras que nós temos dentro dos condomínios. Então, antigamente, os condôminos pediam para poder verificar alguma coisa de câmera, para poder... até alguma suspeita que tinha de algo, o porteiro passava, não é isso? E hoje nada disso pode mais acontecer. Então, tem todo um preparo com o corpo funcional do condomínio onde você atua e junto com tudo que a LGPD traz, que, na realidade, é o cuidado que já deveria existir lá atrás. A verdade é essa. Verdade. Aí, nós ainda estamos assim, passando para os condôminos, a necessidade dessa implantação, né? A necessidade dessa adequação, até por conta das sanções que poderão vir a acontecer. Eu acho que é mais até o que preocupa, e buscando os profissionais que trabalham com o processo para poder adequar à realidade de cada condomínio que a gente atua. Aqui, na minha situação, está assim, entendeu? Ainda não tem nenhum definido. Nós estamos com levantamento, verificação de preço, fazendo as licitações para definição assemblear. Ótimo. Yara, e aí eu vou te falar uma coisa, realmente não é um trabalho da noite para o dia. Não. Não. Adequar um condomínio, adequar uma administradora, não é assim, ó, num estalar de dedos. Outro dia, uma pessoa me perguntou assim, ó, por que a LGPD demorou tanto tempo para entrar em vigor? Pelo simples fato, primeiro, ela tem uma vacatio legis de 24 meses. 24 meses para quê? Para que nós, sociedade, pudéssemos começar a nos adequar. Pudéssemos pensar assim, ó, precisa investir, é um valor que pode ser um valor alto a se investir, então precisa pensar nisso. As pessoas precisam começar a pensar na LGPD, como se pensou uma vez lá no Código de Defesa do Consumidor. Quando ele entrou em vigor, todo mundo dizia assim, ó, isso aí não vai dar em nada. E hoje nós continuamos ouvindo que a LGPD não vai dar em nada. Pessoal, é uma realidade. Ela está aí. Por que a LGPD surgiu? Ela surgiu não por uma necessidade brasileira, tá? Em princípio, ela não foi uma necessidade brasileira. O Brasil, ele tem relações comerciais com países europeus, certo? E a União Europeia, ela teve de fazer um regulamento. Por quê? Porque vazamentos começaram a acontecer. Não sei se vocês lembram aí de um grande vazamento que teve do Facebook. Em detrimento dessas questões, a União Europeia resolveu regulamentar, e no momento em que ela regulamentou, ela exigiu dos países com quem ela tem uma relação comercial que esses países que se quisessem continuar com essa relação comercial deveriam também se adequar, ou seja, proteger os dados pessoais de pessoas físicas. Então, a LGPD, ela vem para a proteção dos dados pessoais de pessoas físicas, dados pessoais de pessoas naturais. Ela não protege dados de pessoas jurídicas, tá? Então, alguns de vocês devem estar pensando, sim, eu agora vou precisar tratar todos os dados, cada vez que eu faço lá um contrato com uma prestadora de serviço,
Eu preciso tratar os dados dessa prestadora de serviço? Não. A LGPD, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais. Só, tá? Mas essa proteção, gente, ela é só um meio para nos garantir um direito que nós já temos desde 1988. A nossa Constituição Federal, ela é de 1988. E lá no artigo 5º, ela diz o seguinte, que nós temos direito à nossa privacidade, à nossa liberdade, à nossa intimidade, à nossa honra, que a Constituição, ela nos garante isso, ela já nos dá esse direito. E aí, a LGPD, ela vem como um dos meios, então, de garantir esses direitos, esse direito à privacidade. É um direito muito sério? É, porque a própria Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 10º, se eu não me engano, ela já diz que, estou garantindo o direito à privacidade. Caso o teu direito à privacidade ele não seja respeitado, tu vais ter direito a quê? A uma indenização por danos morais e danos materiais. Então, a LGPD, ela vem como um meio para proteger um direito que nós já temos. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, em 2021, foi julgado um processo em desfavor de uma incorporadora. Essa incorporadora, ela feriu um dos princípios aí, um dos dispositivos da LGPD, que é a questão do compartilhamento. Ela compartilhou os dados de uma pessoa física sem o consentimento dessa pessoa. E a pessoa passou a receber insistentes ligações, e aí a vida dela passou a ser um turbilhão, né, em função dessas ligações, e ela foi lá, ajuizou uma ação em desfavor dessa incorporadora, e o juiz e o tribunal, eles entenderam que não estaria sendo usada somente a LGPD para garantir os danos morais, mas estaria sendo utilizado para garantia desse direito à privacidade e garantia de danos morais a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. Então, eu estou mostrando para vocês, querendo mostrar para vocês, que esses direitos, esse direito previsto lá na 13.709, que é a LGPD, ela não é nada mais, ela não é nada menos do que um meio para garantir um direito que nós já tínhamos, que é o direito à nossa privacidade. Então, gente, aqui é o que eu comentei com vocês, tá? A respeito da questão da privacidade, que nós já temos isso garantido desde 1988. E o artigo 1º da 13.709, então, ele fala que ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Por isso é que hoje nós estamos aí correndo atrás desse tratamento. O que o condomínio pode fazer quando ele recebe os dados pessoais dos condôminos? Porque é exatamente isso que acontece. O condomínio, ele não é uma pessoa jurídica. E aí, se nós formos entrar ali na lei, lá no artigo 4º, diz o seguinte, que fica obrigado a fazer o tratamento dos dados pessoais somente quem for utilizar esses dados, somente quem for fazer esse tratamento com um fim comercial. O condomínio não tem fim comercial. No entanto, ele compartilha esses dados com quem tem fim comercial. Então, isso é muito importante de vocês entenderem, gente. Por que o condomínio precisa fazer esse tratamento de dados? Ele precisa fazer o tratamento de dados porque ele vai compartilhar os dados pessoais
dos moradores, dos condôminos, com terceiros, com um terceiro que é um prestador de serviço, logo, que é uma pessoa jurídica ou não, né? Porque, olha só, o artigo 1º, ele inclusive diz isso, ó, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica. E quando eu estou falando por pessoa natural, eu posso dizer para vocês que na contratação de uma assessoria jurídica, não necessariamente vocês estejam contratando um escritório de advocacia que tenha um CNPJ. Vocês estão contratando um advogado autônomo, um profissional liberal. E no momento em que vocês fazem essa contratação de um advogado, um profissional liberal, esse profissional liberal, ele está utilizando os dados de uma forma comercial. Vocês contrataram o advogado para fazer as cobranças, por exemplo, tá? De taxas condominiais. E o advogado precisa dos dados pessoais, das unidades 502, 503, 504. No momento em que vocês passam, vocês transferem para uma pessoa física esses dados. E ela vai estar utilizando de uma forma comercial, porque ela, advogado, ele, advogado, ele tem uma relação comercial com o condomínio. Ele é um prestador de serviço. Então, esse tratamento pode ser feito tanto por pessoa natural, quanto por pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado. Direito público é União, estados, municípios, né, as entidades. Então, são eles. Público, todas as terceirizadas, privado, todas as terceirizadas que vocês contratam. Absolutamente todas, tá? Para prestação de serviço. E por que eu estou falando terceirizado? Vocês devem lembrar que lá no Código Civil tem um artigo que fala que o síndico, ele pode, é ele quem faz a administração do condomínio, é ele o responsável, ele é o gestor, mas ele pode dividir funções. E no momento em que ele divide funções, ele vai dividir funções com quem? Com a administradora, com a portaria remota, com o advogado, com o contador, com... Quem mais? Me fugiram aqui. Com o serviço de manutenção, com o engenheiro, com todos. Porque ele precisa contratar outras pessoas para fazerem coisas que ele não tem, que não são da expertise dele, né? Então, ele precisa fazer essa contratação. E o Código Civil, ele prevê a possibilidade disso, tá? Então, é esse o tratamento, é isso que a LGPD dispõe. Ela fala desse tratamento, tá? Dos dados pessoais. E de pessoa natural, gente, como eu falei antes, né? A lei, ela não dispõe sobre dados, tratamento de dados de pessoa jurídica. Nós vamos falar aqui somente de dados de pessoas físicas, de pessoas naturais. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Gente, sintam-se à vontade. É verdade, gente. Não me deixem falando sozinha, pelo amor de Deus. Aproveita as aulas aí. Não me deixem falando sozinha. Assim, ó, eu não vou responder essas perguntas. O microfone pode ser aberto por todo mundo, tá? Então, fiquem à vontade aí para perguntar, para comentar coisas que vocês estão vivenciando no condomínio de vocês. Nesse momento, eu não tenho dúvida. Adriana. Oi, quem? André. Oi, André, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Como fica no caso de... Pegando o que você acabou de falar sobre proteção de dados de pessoas físicas, naturais, né? Uhum. Tem condomínios que são mistos, né? Eles têm lojas comerciais e tal, então vai ter ali, entre aspas, condôminos comerciais ali dentro de um residencial, né? E outra pergunta, só para deixar registrado, como é que fica com a questão? É claro que
todo o objetivo aí, todos os cuidados aí, é com relação aos dados pessoais dos condôminos e tal, porque é a massa maior. Mas minha curiosidade é bastante com relação ao visitante que chega na portaria, e aí você tem que ter um certo cuidado, né? Porque primeiro você teoricamente tem aquele direito ali do porteiro de solicitar informações, a identidade, o documento da pessoa que está visitando, até por segurança do condomínio, né? Então, essa aí é o principal motivo, até que foi indicado pelo o advogado, né? Se alguém perguntar, para a segurança interna do condomínio. Mas aí a minha dúvida é essa, com relação ao visitante, porque se ele estiver também muito ciente dessa lei, ele pode querer exigir muita coisa que está aí dentro da lei, por exemplo, destruição dos dados, de querer saber por que o dado dele está sendo coletado, querer saber como é que esses dados dele vão ser armazenados, né? Se brincar, pode virar uma entrevista ali de 1 hora antes do cara entrar na portaria e entrar no condomínio, né? Minha dúvida é essa, muito com relação a visitante, como tratar isso de forma a estar dentro da lei, mas também não ser muito invasivo, né, muito exigente, muito além da conta com o visitante, mas ao mesmo tempo garantir o mínimo de informação retida pelo condomínio. Tá, então vou começar pela primeira pergunta, tá, André? Sim. Normalmente nós falamos direto sobre o condomínio residencial. Então, o condomínio residencial, ele vai ser mais fácil de se resolver, né? Por quê? Porque a coleta de dados, ela vai ser dos condôminos e dos moradores. Tá claro para todo mundo que nem todo condômino é morador e que nem todo morador é condômino? Está claro para todo mundo? Tá? Então, assim, ó, o condomínio, ele vai fazer um cadastro de condôminos e de moradores, tá? O que acaba sendo o mesmo, né? Uma questão que ela é muito importante é a transparência. O morador e o condômino, eles precisam saber por que qual a finalidade, qual o tempo que os dados vão ficar armazenados, como que vai ocorrer o compartilhamento, quem será, qual a empresa que vai receber. A transparência na questão da LGPD no tratamento, ela é indispensável, tá? Agora, quando nós tivermos aí um condomínio comercial, como é que nós vamos tratar esses dados? Aí depende muito, André. Sexta-feira eu fui ao dentista. E aí, na hora que eu entrei no condomínio, ele é todo comercial. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Na hora em que eu entrei, que eu fui passar, tu precisa apresentar o teu documento, né? Te identificar para entrar no condomínio. E aí eu fiquei pensando, como é que eles fazem o tratamento de dados? Na hora que eu cheguei no balcão para me identificar, a moça me disse, pode passar, está liberado. Eu disse, por quê? E a segurança toda desse prédio? Aí ela me disse, estamos fazendo adequação à LGPD. Então, eles estão organizando um sistema para se adequarem. Por quê? Porque eu, no caso, sou visitante. Eu entro lá só para ir ao dentista, eu não fico lá. Então, para mim, o tratamento do meu dado, ele vai ser de uma forma. Agora, eles vão descartar os meus dados quando eu sair de lá? Não vão. Por quê? Isso é, sim, uma prerrogativa do condomínio. Eles não vão descartar os meus dados por uma questão de segurança do próprio condomínio. Eles não sabem se realmente eu fui ao dentista, eles não sabem o que eu fiz na sala do dentista. Eu posso ter subido e ter matado uma pessoa. Então, o condomínio, ele precisa ter elementos para isso. Agora, eu não autorizei a compartilhar os meus dados com ninguém.
Então, vai ser um dado que o condomínio vai ter para uso próprio, porque eu sou visitante. E isso serve tanto para condomínio residencial quanto para condomínio comercial. E com relação às pessoas que trabalham lá? Aí, eles devem ter um outro tipo de cadastro para as pessoas que trabalham lá. Para os proprietários, por exemplo, que também são condôminos, mesmo sendo comercial, eles também são condôminos, eles também pagam taxas condominiais, eles têm funcionários que entram e saem, então, eles também devem ter um sistema, um sistema direcionado para esses que convivem no condomínio, com toda certeza, tá? A forma de tratamento, ela vai ser a mesma do condomínio residencial, exatamente a mesma. Qual a diferença nessa história toda? É que o condomínio residencial, muitos condomínios residenciais, muitos, gente, não é um só, tem vários condomínios que são de um proprietário e o proprietário loca todas as salas. Então, aquele proprietário, ele tem ali uma relação um pouco diferente desse condomínio. Ele tem, sim, uma relação comercial com aquelas pessoas, porque ele é o condomínio locador ao mesmo tempo. Estão entendendo? Essa é a diferença. E tem vários condomínios que fazem isso, tá? O proprietário, ele é o próprio condomínio e ele faz a locação e ele cobra taxas condominiais e funciona assim, tá? Mas a relação, a forma de tratamento, ela é a mesma, a preocupação precisa ser a mesma. Com a coleta antes, a Yara fez um comentário. Nós estamos aí estudando para ver como é que vai ser essa questão também de coleta, né? E armazenamento. É o mesmo, nós chamamos aí de mapeamento, né? Se nós pararmos para pensar, é a mesma forma. Quando nós fazemos a análise para saber para onde que vão os dados, quais são os riscos, de que forma que nós vamos tratar, é exatamente a mesma forma. Tá? Te respondi, André? Respondeu sim. Obrigado. Ficou claro? Ficou claro para todo mundo? E aí, eu vou pular, já que o André falou em visitante, eu vou pular para uma questão que acontece muito nos condomínios de vocês. Quem tem salão de festas aqui? Qual condomínio que tem um salão de festas aí? E aí logo vai vir uma pergunta, né? E aí o que eu faço com os convidados dessa festa? Antes de iniciar a festa, o dono da festa, ele vai entregar lá na portaria uma lista de convidados. O condomínio pode pedir o documento para fazer o cadastro para a pessoa entrar? Deve, não só pode, ele deve. Ao final da festa, a lista vai para a lixeira, de preferência rasgada, né? A lista vai ser descartada, mas os dados do condomínio, os dados do sistema, eles permanecem. Se por um acaso eles te perguntarem assim, qual o prazo, durante quanto tempo eles vão ficar armazenados, o condomínio pode estabelecer um prazo para isso, tá? Então, na hora em que montar aí todas as diretrizes para o tratamento dos dados, o condomínio pode estabelecer os dados referentes a uma festa, os dados coletados a partir de uma lista de convidados de uma festa, eles ficarão armazenados por 90 dias, 160 dias, depois eles podem ser descartados, tá? E é importante também, muito importante, André, que tenha um sistema que seja só para visitantes, porque o descarte fica mais fácil, tá? Então, que tenha assim,
um cadastro que é para condôminos e moradores e um cadastro que seja para visitantes. Na hora de fazer o tratamento do descartar, é mais fácil, tu não precisa ficar procurando, tá? Certo? Certo. Continuando, gente. A gente tem uma situação, Adriana, Quem? sobre visitante ainda, que, por exemplo, às vezes chega, pode ser até um desses aí da festa, por exemplo, mas o mais comum é o visitante habitual, o usual, que chega toda hora, porque a gente tem na portaria o procedimento de identificar, pedir o documento, anotar numa planilha, o horário que chega, depois até o horário que sai, se for possível, onde vai, com quem vai falar, etc. Mas tem alguns que chega e fala que está sem documento. Não tá com identidade, nem com CNH, nem com isso, não aquilo. Se é verdade ou não, não cabe aqui a gente ficar discutindo, porque não adianta. O que acontece? Para não... E aí a gente fica na dúvida, né? O que faz com relação a isso? É claro que aí já entra até em segurança. Eu acho que até foge um pouquinho de LGPD, mas como proceder? Você não pode ter uma atitude radical de não deixar entrar e pronto, acabou. Você vai ter um problema seríssimo com o proprietário da unidade, né? Ele tem esse direito, mas, ao mesmo tempo, você também não pode deixar entrar uma pessoa que você não está conseguindo identificar, né? Em se tratando de LGPD, como é que isso... você, por exemplo, lá no dentista, se você não tivesse documentação nenhuma... Eu não ia entrar. Ah. Eu não entraria. E pronto, né? Não tem... E pronto, ponto final. Eu não entraria. Tá. Eu acho que as pessoas, André, elas precisam saber seguir regras. Eu acho que a principal coisa, elas precisam saber que para tudo há regras. Então, talvez uma dica seja começar informando. Eu gosto muito da palavra transparência, sabe? Eu acho que o trabalho do síndico, ele é movido pela transparência. Então, e quanto mais transparente for, menos problemas a gente tem, tá? Então, a primeira coisa, eu acho que o síndico deveria fazer um informativo. Se hoje o condomínio, ele só autoriza a entrada de pessoas mediante a apresentação de documentos, os moradores e os condôminos precisam saber disso. Por quê? Porque quando eles convidarem, eles precisam informar. Não esqueça de trazer um documento, porque senão não vai entrar. Então, eu acho que o primeiro passo é começar pensando nisso. Quanto mais transparente a relação entre o síndico, entre a administração do condomínio e os moradores e os condôminos, mais fácil fica para a gente trabalhar. Informar antes para depois, para não ser uma surpresa, tanto para um quanto para o outro, na hora de estar acontecendo as coisas. Exatamente, exatamente. Então, assim, se eles não sabem, coloque isso aí, inclusive, na pauta de uma assembleia. Tá? Ó, é só para informar, a título de informação, tá? Só a discussão aqui a título de informação. O condomínio mudou o sistema de entrada de visitantes e, a partir de hoje, nós estamos exigindo os documentos. Então, eu gostaria que constasse isso, né, na ata de assembleia e encaminhar para todos. Vira um documento até registrado em cartório, se quiser, né? Exatamente, exatamente. Porque, assim, ó, nós sabemos que tem condôminos com os quais não é muito fácil de lidar, né? Então, a gente precisa ter prova para tudo. E talvez isso seja uma forma, tá? Assembleia, ata de assembleia é uma coisa que, assim, tem uma forma muito, muito grande, muito pesada. É documento, gente. É documento. Depois encaminha uma notificação aí para todos, tá? Então, isso eu acho que é mais do que LGPD.
essa questão. Eu acho que é uma questão de sistema mesmo dentro do condomínio, tá? Dados pessoais, gente. De que dados pessoais naturais, de pessoas naturais, nós estamos falando? A lei, ela traz diferentes dados, tá? Eu vou pular direto para o dado anonimizado. Vamos supor que vocês façam lá no condomínio, já acabou novembro, tá? Mas vamos supor que vocês ainda estejam fazendo aí uma campanha preventiva do exame de próstata, tá? E aí, no momento em que vocês fizerem essa campanha, vocês façam assim, nós entregamos material para tantos homens, de tantos a tanto, de 40 a 60 anos, ou de 40 a 80 anos. Eu consigo identificar quem são os homens que receberam e que participaram dessa promoção? Eu sei que são homens, eles têm de 40 a 80 anos. Eu não vou conseguir identificar, gente. Porque a ideia não é coletar dado pessoal. A ideia não é coletar o nome do homem XYZ que foi lá, que participou da campanha. A ideia é fazer, qual o objetivo? É fazer uma campanha. E aí, essa campanha, ela tem uma idade X. Eu acho que é de 40 para cima que o Ministério da Saúde propõe, né? Eu estou chutando, mas eu acho que é. Então, eu não consigo identificar. Se eu não consigo identificar, de forma nenhuma, eu tenho um dado anonimizado. E dado anonimizado pode desconsiderar do tratamento. Porque eu não tenho como tratar um dado de uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não consigo identificar. Entenderam? Então, o dado anonimizado, vocês podem retirar do tratamento, tá? Já pulei direto para ela, porque muitas pessoas querem saber o que é o tal do anonimizado, né? E se, por um acaso, o condomínio precisa? Não, o condomínio não precisa, a administradora não precisa, ninguém precisa fazer o tratamento de um dado anonimizado. Por quê? Porque ele não identifica e ele não é também identificável, tá? Agora, os dados pessoais. Se eu chegar lá no teu condomínio e vocês me pedirem o meu CPF e o meu RG, esquecerem de colocar o meu nome e colocarem só o meu RG e meu CPF, vocês conseguem me identificar? Consegue. Conseguem. Se vocês fizerem uma pesquisa, né, vocês vão conseguir me identificar pelo CPF, pelo RG. Se eu colocar o meu endereço particular, vocês conseguem chegar até a mim? Conseguem. Né? O meu nome, meu RG, meu CPF, meu telefone, meu endereço, eles são dados pessoais. São dados simples, dados pessoais, tá? Estão relacionados a uma pessoa natural, que sou euzinha, identificada, ou que o outro consiga me identificar, ou identificável. Ficou claro o que é o dado pessoal? E aí também tem um outro dado que também vai ser tratado, que é o dado pessoal sensível. Esse dado pessoal sensível, ele está sendo muito usado dentro dos condomínios. Muito utilizado por portaria remota. Por exemplo, a minha digital. A minha digital, ela é um dado pessoal sensível. A face, o reconhecimento pela face,
é um dado pessoal sensível. A imagem coletada nas câmeras é um dado pessoal sensível. A minha cor, a minha convicção religiosa, a minha opinião política, a minha filiação a sindicatos, as minhas questões de saúde, a minha vida sexual, tudo isso são dados pessoais sensíveis. Se nós temos cuidado com o dado pessoal sensível, o tratamento multiplica, triplica, quadriplica, tá? Eu não posso fazer o tratamento de um dado pessoal sensível a trancos e barrancos. Ah, eu quero pelo meu legítimo interesse. Condomínio ou qualquer outra empresa gosta muito de usar. Ah, é pelo legítimo interesse. Não existe legítimo interesse para tratamento de dado pessoal sensível. Não existe. A lei, ela é muito clara. Ela tem um artigo falando sobre isso. Legítimo interesse, eu vou coletar a biometria porque eu quero, né? Pelo legítimo interesse do condomínio. Não, gente. Qual é a finalidade? A finalidade, ela precisa estar muito clara. Qual a necessidade da coleta dessa biometria? O condomínio sequer utiliza a biometria. Por que vai coletar digital? Qual a necessidade? Nenhuma, zero. Então, a coleta dos dados pessoais sensíveis, coletar também é uma forma de tratamento, tá? Mas a coleta dos dados pessoais sensíveis, partindo da coleta e todo o restante da forma de tratamento, até o descarte, ela precisa estar muito transparente, precisa saber qual é a finalidade, precisa saber a necessidade, precisa saber o tempo, precisa saber por que vai ser, para quem vai compartilhar, tá? Então, esse tratamento, ele é muito mais pesado do que o do dado pessoal. Aqui, alguma pergunta, gente? Com relação a esse dado pessoal que vai ser retido, por exemplo, de um visitante aí, ele não vai ser comercializado, né? Não vai ser, por exemplo, nem compartilhado com nenhum fornecedor do condomínio, nem provavelmente, né, para a administradora não vai, para a conservadora provavelmente não vai, isso vai ficar ali interno no condomínio, né? Ele não vai ser nem sequer, assim, eu tô na teoria, pode ser até que vai, eu não estou sabendo, mas teoricamente ele vai ficar ali retido ali na portaria e pronto, né? Os dados de quem? Do visitante, por exemplo. Aí é que tá, aí entra o que eu te falei antes. Se tiver um sistema exclusivo para visitante, ele não vai ser compartilhado. Mas se tu não tiver um sistema exclusivo para visitante, se o teu sistema de cadastro de condôminos e moradores for o mesmo do visitante, quando for encaminhar para o boleto, por exemplo, para a administradora ou para a contabilidade emitir os boletos, vocês vão simplesmente encaminhar o cadastro. E aí vai de todo mundo. Tá? Então, por isso, essa necessidade de separar, porque o objetivo, a finalidade da coleta coleta, armazenamento, o arquivo dos dados de um visitante é completamente diferente da finalidade e da necessidade do morador e do condômino. Isso é verdade. Tá? Então, é necessário aí, ou são necessários, no mínimo, 2 sistemas. Tá? Adriana, uma coisa também que eu acho fundamental, né, os condomínios terem ciência, é que os dados dos funcionários também têm que ter um tratamento. O pessoal pensa muito nos condôminos e nos visitantes, mas os funcionários também têm que ter o mesmo tratamento. Exatamente. Quando o condomínio, ele tem... É porque hoje tem... Eu acho que a grande maioria dos condomínios que eu conheço, elas já estão terceirizando tudo, né? Mas quando o condomínio, ele tem funcionário, ele tem
ele é quem paga salário, ele que contrata, ele que paga 13º, ele que paga FGTS, ele é o próprio condomínio, ele precisa também fazer o tratamento dos dados pessoais dos seus trabalhadores, sem sombra de dúvida, tá? Por quê? Porque no momento, o que o síndico faz? Ele contrata o funcionário, eu chego lá e faço uma entrevista com a Rosângela, ela é a síndica, faço uma entrevista com ela e ela vai me falar, Adriana, tá bem, eu vou te contratar, pode vir na segunda-feira, me traga a tua carteira de trabalho, né? E eu vou te dar o contrato de trabalho aqui para assinar. Quando eu chegar, ela vai me pedir a carteira de trabalho, uma foto, uma ou duas fotos, o comprovante de endereço, se tiver filho, que eu leve os comprovantes de filho, né? Dependendo da idade. Uhum. Então, eu vou levar tudo isso. Imaginem, gente, eu estou levando dados de criança, tá? Então, vou levar tudo isso. Eu chego lá e entrego os meus dados para a Rosângela. O que ela precisa fazer? Ela vai ficar com esses dados lá no condomínio? Não. Por quê? Porque existe um escritório de contabilidade que que cuida de toda a escrituração do condomínio. Então, quem vai cuidar daquele funcionário, dos meus dados lá como funcionária, é esse escritório. Logo, o condomínio, ele é tão responsável por esses dados, pelos meus dados como funcionária, como pelos meus dados como moradora. Entenderam? Então, aqui, gente, é uma questão muito importante. E aí nós vamos entrar na questão do tratamento, que nós, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, da mesma forma, no momento em que a gente for fazer a adequação do condomínio, a adequação da administradora ela é diferente, tá, gente? Eu estou levando aqui, se outras pessoas também forem de administradora, fiquem bem à vontade para me perguntar, tá? Vou tentar falar com vocês aqui sobre condomínios, mas dar algumas dicas, mas aí quem for de administradora, se quiser, vai perguntando, tá? Quando eu for sentar aí para organizar, para fazer o mapeamento desses dados pessoais, uma das minhas janelinhas lá no mapeamento vai ser o quê? Departamento pessoal ou recursos humanos. Uma das minhas janelas vai ser essa. E aí, ali eu vou levantar todos os dados. Ó, eu tenho a Rosângela, o André, a Yara, a Adriana, que trabalham aqui. O que eles fazem? Eles têm filhos, não têm filhos? Qual a idade desses filhos? Eles entregaram documentos dos filhos, não entregaram? Eu faço todo o levantamento. Com quem eu vou compartilhar esses dados? Eu vou compartilhar esses dados, eu, condomínio, tá? Eu, condomínio, vou compartilhar esses dados somente com a contabilidade X. Então, se eu vou compartilhar os dados com a contabilidade X, que é quem vai fazer a folha de pagamento, que é quem vai cuidar lá da carteira para ser assinada, que é quem vai cuidar das rescisões, que é quem vai providenciar FGTS, as inscrições de Receita Federal, que é quem vai fazer tudo. Eu, condomínio, sou obrigado a ter um contrato com cláusulas que determinem até qual é o limite desse escritório de contabilidade para utilizar aqueles dados pessoais dos meus funcionários. Então, o contrato, se vocês já têm contrato, façam um aditivo, tá?
estabelecendo qual o limite. Até quando vai esse compartilhamento? Isso é muito importante, gente. O limite vai... A contabilidade está recebendo os dados pessoais dos funcionários do condomínio X para fazer folha de pagamento, para fazer isso, isso e isso. Até que momento? Não pode, não está autorizada a compartilhar com nenhuma empresa, não está autorizada. E esse tratamento vai até quando? Até a rescisão do contrato. Na data da rescisão do contrato, acaba o tratamento. Logo, na data da rescisão, a terceirizada, a contadora lá, ela deve fazer o descarte. Tá? E aí vocês podem fazer mais. Vocês podem colocar uma cláusula lá no contrato dizendo que ela, após o descarte, ela precisa encaminhar o comprovante para o condomínio de que ocorreu o descarte, tá? E aí vocês vão anexar, vocês vão arquivar esse documento. E tudo vocês arquivem. E tudo que vocês fizerem de tratamento dos dados pessoais, vocês guardem, vocês arquivem, vocês façam um relatório completo. E agora, gente, eu não estou falando como consultora da LGPD. Eu estou falando como advogada, tá? Por quê? Porque as sanções administrativas, elas ainda não estão sendo aplicadas, tá? Condomínio, nós nem sabemos ainda como é que vai ser essa aplicação da LGPD, essa fiscalização da NPD com relação à LGPD. Nós nem sabemos ainda como é que serão as sanções aplicadas. Isso administrativamente. Mas nós sabemos que, juridicamente, o juiz não está nem aí se nós, condomínio, não tivermos prova, gente, de que fizemos o tratamento. Nós, condomínio, vamos sim sofrer condenações, caso a vítima tenha sofrido qualquer prejuízo. Tá? Então, eu estou falando agora, assim, abrindo meu coração, como advogada, e não como uma estudiosa da LGPD, que dá consultoria, que ajuda os condomínios, os síndicos a se adequarem, tá? Por quê? Porque às vezes eu fico falando para o síndico o seguinte: olha só, seu síndico, todo o tratamento, vamos montar aqui um relatório, tudo que nós fizermos, nós vamos montar um relatório, juntar todos os documentos numa pasta, num arquivo digital, vamos guardar tudo. Aí ele me olha e diz assim, ó, ai, Adriana, para que ser tão incrédula? Porque eu sei da incredulidade, gente. Quando chegar lá na frente do juiz, se eu não tiver prova, meu cliente vai pagar uma condenação de uma forma desnecessária, tá? Então, fica uma dica, tá? Ficou claro aqui o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Uhum. Fala, Rosângela. Não, eu acho que a gente costuma falar, até no meu caso de administradora, a gente tem feito com os funcionários de condomínios, né, fazendo a parte da administradora. Mas a gente passa para os síndicos e, infelizmente, né, eu acho que o tratamento para condomínio deveria realmente ser diferente, né, porque uma empresa, o dono da empresa não muda sempre, entendeu? Você, para passar o conhecimento, né, e passar uma informação para um dono de uma empresa, é uma coisa. Aí o ano que vem é o mesmo dono, no outro ano é o mesmo dono. Agora, condomínio não, o condomínio muda, né, praticamente a cada ano. Então, às vezes, fica difícil de fazer a lei ser cumprida, porque os próprios síndicos, né, eles não dão a devida atenção.
Então, eu acho que os condomínios deveriam ter um tratamento diferenciado, mas, infelizmente, desde o momento que ele tem um CNPJ, ele tem que se adequar também. E os síndicos têm que entender, né, a realidade e passar a utilizar todos os recursos, né, que tem disponível para que eles possam se adequar. E a primeira coisa que tem que fazer é entender que é obrigatório. E eu acho, aproveitando aí que tu falaste uma palavrinha mágica, CNPJ, que não é uma palavrinha, né, gente, que é uma sigla. Aproveitando essa sigla mágica, vocês sabem que está tramitando no Congresso um projeto de lei, né? Para quê? Para transformar realmente, para dar ao condomínio essa natureza jurídica, personalizá-lo, né? Transformá-lo numa pessoa jurídica. Então, e vai ser aprovada, gente, tá? Logo, logo, nós não vamos mais discutir, mas o condomínio é um ente despersonalizado. Daqui a pouquinho ele não vai mais ser, tá? Essa alteração, ela vai estar lá no Código Civil, é uma alteração do Código Civil. Esse projeto de lei, ele altera aquele artigo lá, acho que é 41, se eu não me engano, que fala quem é pessoa jurídica e quem não é. Então, ele dá um rol de pessoas jurídicas e hoje se discute tanto que o condomínio não é. Por quê? Porque o condomínio não está lá expressamente colocado nesse rol de pessoas jurídicas. Mas loguinho ele vai estar, tá? E aí a gente não vai mais ter de discutir isso. Tá, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Adriana, você comentou a respeito do condomínio e reunindo provas de que ele faz esses tratamentos, enfim. Mas para mim não está claro ainda como que seria essa reunião dessas provas. Pelo seguinte, porque me parece que é todo um procedimento interno unilateral, ou seja, eu, enquanto síndico, enquanto condomínio, tudo bem, eu vou fazendo relatórios, eu vou fazendo meus controles, mas sem a participação da outra parte. Um exemplo, eu quero... A Adriana é condômina do meu condomínio, eu sou síndico. Aí eu mando um e-mail para ela de um edital de convocação de assembleia, 15 dias antes. Aí ela me responde, ok... Tá bom esse edital aí, né? 15 dias, tá bom. E aí ela me responde falando que recebeu. Ok, tem duas partes aí, eu tive uma confirmação, então eu tenho uma prova, aí realmente eu tenho uma prova. Agora, como é que se faz você vai juntando provas de que você faz um controle... tratamento, sendo que eu nunca tenho a confirmação ou a participação da outra parte, nem do visitante, nem do condômino, de ninguém, né? Tá. Praticamente. Então, gente, vocês lembram que eu falei antes a respeito de que coletar, armazenar, arquivar, descartar, são algumas das formas de tratamento? Então, quando nós falamos assim, eu vou começar como se eu fosse atender o teu condomínio, tá, André? Tu me liga, nós marcamos uma reunião para conversarmos sobre como que funciona a adequação à LGPD, tá? E aí eu vou te explicar o seguinte, olha só, André, nós trabalhamos em 2 fases. A primeira fase, eu vou entrar no teu condomínio, eu quero organizar uma comissão com alguns condôminos, moradores, tá? Não necessariamente só condôminos, pode ser moradores, e nós vamos conversar e contigo, lógico, e com o Conselho Fiscal, é lógico, tá? E nós vamos conversar sobre os dados pessoais dos moradores, sobre os dados pessoais dos visitantes, sobre os dados pessoais dos funcionários. Vamos supor que no teu condomínio tenha funcionário, tá? Que seja pago pelo condomínio. Então, nós vamos aí conversar sobre
as questões dos dados pessoais. E aí eu vou te fazer algumas perguntas. Por exemplo, hoje vocês têm um cadastro de moradores e de... vocês têm um cadastro de moradores e condôminos ou vocês têm um cadastro separado? Um é só de condômino e um é só de morador. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque alguns condomínios, alguns síndicos ainda entendem, alguns jurídicos ainda entendem, mesmo depois de várias decisões já do STJ, dizendo que não necessariamente só as taxas condominiais possam ser cobradas de condôminos, né? Pode cobrar também de inquilino, de arrendatário, do possuidor. Alguns ainda têm um cadastro só de condôminos, para quê? Eles vão encaminhar a lista para a contabilidade só de condôminos. Então, eles têm uma lista de condôminos e eles têm uma lista de moradores, tá? Essa lista de moradores, ela é importante para quê? Ela é importante para a portaria, ela é importante para a garagem, ela é importante para as notificações do dia a dia, tá? Então, eu estou dividindo, mas não é... Eu estou mais... Nem todos os condomínios fazem isso, mas eu estou dividindo para vocês entenderem, tá? Então, eu vou começar a te fazer perguntas. Então tá, e na lista de condomínios, nesse cadastro de condôminos, quais são os dados que vocês coletam? E ali eu vou anotar tudo. Tem uma lista, essa lista hoje, atualmente, ela é colocada em tal lugar, e são coletados tais dados. Como que vocês, quando muda o proprietário, como que vocês ficam sabendo, como que acontece essa transição, e como que vocês se desfazem aí hoje dos dados do condômino? Pronto, eu peguei uma lista de condôminos. Agora eu tenho uma lista de moradores. E aí eu vou te fazer várias perguntas. Quais são os dados que vocês coletam dos moradores? Para que serve? Com quem que vocês compartilham? Quando acaba, como que funciona? Como que é o descarte? Quando o morador muda, como que vocês descartam esses dados? Como que vocês ficam sabendo? Tem alguma exigência para que o proprietário notifique ao condomínio que o apartamento está vago, que não tem? Como que funciona isso? E com relação a funcionários. Então, eu fiz aí um levantamento da galera, geral, tá? Dos dados de todo mundo. Aí eu vou sair e de como que vocês trabalham atualmente, tá? Essa foi a primeira fase, André. Eu saio do teu condomínio e eu vou mapear isso. O que significa? Significa sentar e olhar por onde que esses dados passam, para quem esses dados vão, quais são os documentos que existem para que esse trâmite dos dados ocorra e o que precisa ser feito. Para quê? Na questão de risco, evitar qualquer risco para o condomínio. André, no momento em que eu fui ao teu condomínio para uma reunião, a gente vai começar a criar as provas do tratamento de dados pessoais. De que forma? Nós vamos montar uma ata da reunião que nós tivemos. Primeira coisa. Segundo, tivemos aí algumas, depende do condomínio, 1, 2, 3 reuniões com o conselho fiscal, com o síndico, com uma comissão, para identificar toda essa coleta de dados e toda a forma de compartilhamento, todo esse descarte. O que nós vamos fazer após essas reuniões? A cada reunião que nós tivermos, uma ata. E essas atas dessas reuniões nós vamos guardando. No momento em que eu for ao teu condomínio e nós somos... André, agora é o seguinte, nós vamos entrar na segunda fase. O valor da segunda fase é X, por quê? Porque eu encontrei determinadas coisas que precisam ser feitas. Então,
agora é que nós vamos fazer a adequação. Essa adequação, ela não vai envolver só o meu trabalho, ela vai envolver também a análise, ela vai envolver também um sistema, e ali eu vou te apresentar todo o planejamento e todos os valores. Fizemos a reunião, André? Uma ata da nossa reunião. Ah, Adriana, eu preciso agora da aprovação da Assembleia, do Conselho Fiscal, né? Vamos fazer aqui uma aprovação do orçamento. Ok, marcou uma Assembleia para fazer a aprovação. Alguns condomínios não têm necessidade, porque depende do valor, não precisa, né? Então, depende do valor, ele fica muito alto, dependendo do tipo de tratamento que a gente vai dar, como vai ser a adequação, o valor vai ficar mais alto, e o condomínio não prevê aquele valor. Então, precisa ir para uma Assembleia, que já está previsto lá na própria convenção, que se ultrapassar o valor X, só pode ser aprovado por Assembleia, né? Ok, vai para a Assembleia. Na Assembleia vai ter o quê? Uma ata de aprovação. Ok? Foi aprovado. Orçamento aprovado da segunda fase. Vamos colocar em prática. E aí, André, nós começamos assim, ó. Hoje nós vamos fazer reorganizar o cadastro dos moradores e dos condôminos. Então, nós vamos reorganizar, precisa encaminhar tudo isso para... vamos ver o que falta, que dados são importantes, por que eles são importantes, por que não são importantes. Vamos organizar aqui todos os dados. Organizamos todos os dados do cadastro, o que a gente vai fazer? Um registro do que nós fizemos. E aí a gente vai registrar, tá? E cada passo, a cada modificação, a cada alteração, a cada passo da adequação, nós vamos fazendo um relatório, tá? Esse relatório, vamos juntando. Ah, o condomínio prefere ter físico. Eu acho melhor, assim, ó, se é uma exigência do condomínio físico, não custa nada também digitalizar e ir guardando também tudo em um arquivo digital, tá? Organizou todo o arquivo, organizou todo o relatório. Maravilha, gente. A cada alteração, a cada modificação, é só ir fazendo acompanhamento para ver se as coisas estão todas certas ou não. E aí eu dou uma dica, eu vou dar mais uma dica para vocês, tá? Depois de vocês fazerem toda a adequação à LGPD, que vocês conseguiram identificar principalmente essa questão de compartilhamento, com quem que compartilhou, o que foi necessário compartilhar, o tempo, a finalidade, necessidade, que isso ficou muito claro, façam uma alteração na convenção de vocês. Sabem por quê? Um dos artigos da 13.709, ele diz o seguinte, lembram que eu falei da questão da transparência antes? Ele diz assim, ó, que é um direito do titular, consentir o tratamento. E aí, imaginem se vocês tiverem de pegar o consentimento de cada morador, de cada condômino, para poder compartilhar os dados, para emitir boletos. Vocês já pensaram nisso? O compartilhar, gente, o detalhe do consentimento para compartilhar, para mim, é o de menos. O maior problema, para mim, é um outro artigo da lei que vem e diz o seguinte: o titular de dados, ele tem direito a chegar a um determinado momento e falar assim, ó, não quero mais
esse compartilhamento. Eu estou desistindo desse compartilhamento. E aí, o condomínio vai ser obrigado a eliminar os dados tratados por falta de consentimento. Ou seja, ele pode revogar o seu consentimento a qualquer tempo. Mas, gente, vamos ser espertos. Lá no Código Civil, tem um artigo que diz o seguinte, que a convenção e o regimento interno, eles se aplicam a todos os moradores e os condôminos, independentemente de eles terem participado da Assembleia de Aprovação. Lembram desse artigo? Então, se nós fizermos a alteração na convenção, nós não precisamos passar a listinha de consentimento para moradores e condôminos, porque nós já vamos estar garantidos desse consentimento lá dentro da convenção. Entenderam? Então, é uma dica, assim, ó, de ouro que eu dou para vocês evitarem qualquer problema futuros. Tem que ser na convenção? Não pode ser no regimento? Eu prefiro que seja na convenção, tá? A convenção vai exigir lá 2/3, né, de quórum. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, André, seja um bom síndico e um bom vendedor do teu peixe. Esse projeto todo, nós organizamos uma comissão de condôminos e moradores que participaram de toda a adequação, que deram as suas ideias, e eles vão nos ajudar a conseguir os 2/3. Por quê? Porque eles colaboraram na construção da adequação. Eles colaboraram com ideias. Então, eles precisam valorizar as suas ideias. Logo, eles vão te ajudar a conseguir os 2/3. E eu acho que eu sei que tem algumas pessoas, tem alguns advogados aí dizendo assim, ó, é ilegal a assembleia virtual se não houver previsão legal na convenção. Não é, gente. Não é. Por quê? Porque a lei, o Código Civil, ele é claro, ele diz que é presencial. Mas eu não estou presente aqui agora, conversando com vocês? Ou vocês acham que é uma gravação? Eu não estou presente? Sim. Eu estou presente, gente. Então, é só uma questão de interpretação de texto. Vamos interpretar o negócio, né? Então, eu estou vendo, pela experiência que eu tenho, as assembleias virtuais estão enchendo muito mais do que uma assembleia presencial. E se ainda não for suficiente, faça uma híbrida. Se alguém estiver lá discutindo, porque eu prefiro presencial, e o outro, porque eu prefiro virtual, pronto, vamos fazer uma híbrida para fazer a alteração da convenção, tá? São sugestões, gente. Direitos do titular. Deixa eu voltar um pouquinho, antes de falar o titular, ali eu vi um nomezinho, controlador. No momento em que o condomínio, gente, ele coleta os dados pessoais, a lei, ela vem e diz o seguinte: nós temos 2 agentes de tratamento. Esses 2 agentes de tratamento, eles têm como nome controlador, e o controlador é o condomínio. Quem recebe os dados pessoais é o condomínio. Então, quem vai ditar as regras de como os dados pessoais devem ser tratados por ele próprio e pela terceirizada, que é o operador, é o controlador, tá? Então, nós temos 2 agentes de tratamento, o controlador, que é o condomínio, e o operador, que é a administradora de condomínios. Mas tem momentos em que a administradora de condomínios, ela vai assumir 2 papéis. Ela pode assumir 2 papéis. O de operador, o de controlador e o de operador.
Em que momento? No momento em que ela precisa determinar regras dentro da empresa dela para poder cumprir a determinação do condomínio. Tá? Então, nesse momento em que ela dita as regras dentro da sua empresa para cumprir as regras do condomínio, ela está desenvolvendo, ela está atuando como operador na relação que ela tem com o controlador, mas ela está desempenhando a função de controlador dela mesma. Tá? Gente, então, assim, ó, direitos do titular de dados, né? Confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, eles têm direito, eles não, nós, né, como titulares de dados, nós temos direito ao acesso aos nossos dados, nós temos direito a corrigir os nossos dados quando incompletos, quando inexatos. Vamos supor que no boleto saia o meu nome errado, Kingeski saiu errado, faltou um I. Eu tenho direito que coloque meu I lá, porque é Kingeski, tá? E não eu não sei nem falar sem o I, tá? Então, é um direito que eu tenho, que ele seja corrigido. Anonimação, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratamento de indisconformidade com o disposto na lei. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento. Informação das entidades públicas e privadas, aqui o nosso caso é privada. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Ela não quer dar o seu consentimento. E agora eu vou entrar num dado pessoal muito importante e que condomínio tem aos montes. Criança. Tá? A maioria dos condomínios tem criança, tem parquinho, tem quadro de futebol, tem, né? Eles brincam lá no pilotis. E vamos supor que eles usem a biometria, tá? Então, precisa coletar a digital do piquititinho. Não pode coletar a digital de criança sem a autorização expressa do responsável legal. Não pode, gente, tá? Em hipótese alguma. E se ele não quiser fornecer? Se ele não quiser fornecer, precisa avisar para o pai e para a mãe, né? Que eles precisam descer com a criança, né? Ou se eles não tiverem tempo para ficar devendo. O João quer jogar futebol. E aí, cada vez que o João quer jogar futebol, ele desce e precisa chamar a mãe e o pai para descerem lá, né, para acompanhar a entrada dele. Não faz muito sentido. Então, precisa explicar isso para o representante legal e também dizer para o representante legal o seguinte: imagina teu filho desceu, esqueceu da bola. Aí ele precisa voltar para pegar a bola. Aí ele volta para baixo. Aí quando ele chega lá embaixo, ele diz assim, esqueci da minha água. Ele precisa voltar para pegar a água. Aí ele desce. Aí ele brinca um pouco. Aí daqui a pouco ele precisa fazer um xixi. Aí ele quer subir para fazer o xixi. E ele não tem, a digital dele não foi disponibilizada. O que o João vai estar fazendo nesse meio tempo? Atrapalhando a vida do porteiro, gente. Então, precisa explicar para o responsável legal, né, quais são as consequências negativas de ele não querer dar a autorização para a coleta da digital do filho dele. Certo? Volto aqui a bater no seguinte: tudo com transparência, tá? Precisa explicar, precisa ser transparente. Não pode dizer, é por legítimo interesse do condomínio. Não existe legítimo interesse do condomínio para a coleta de dados pessoais sensíveis, para a coleta de crianças e adolescentes. Não existe, tá? Então, precisa haver muita transparência.
E a tal da revogação, eu tenho direito aí à revogação do meu consentimento. Se eu for utilizar, por exemplo, eu for fazer uma compra numa loja, eu autorizo, eles podem pedir lá minha autorização para o cadastro, né? E logo depois do cadastro, efetuei, paguei, eu posso ir lá e falar, revogo o meu consentimento de compartilhamento, tá? Revogo o meu consentimento e aí eu explico lá qual que eu estarei revogando, tá? Agora, é claro, se eu quiser continuar com o cadastro, quiser continuar cliente de tal loja, eu não tenho como revogar o consentimento de armazenamento dos meus dados, né? Aí eu deixarei de ser cliente, certo? Gente, alguma pergunta, algum comentário? Nós estamos em 24 pessoas. Uhum. Tem mais alguém aí para falar? Podem ficar à vontade, gente. Não? Olha, aqui, ó. Transparência no tratamento de dados pessoais. O que nós precisamos ter? Porque quando nós vamos coletar um dado, precisa ficar muito clara qual é a finalidade dessa coleta. Por que nós vamos estar coletando esses dados? Qual o objetivo? Porque finalidade e objetivo não são a mesma coisa. Qual o objetivo dessa coleta? Por quanto tempo? Qual o período desse tratamento? Tá? Eu falei só em coleta, né? Mas qual a finalidade desse tratamento? Qual o objetivo desse tratamento? Qual o período? Qual o prazo desse tratamento? Qual o agente de tratamento? Quem vai ser o agente de tratamento? O agente do tratamento serão o controlador, que é o condomínio, e a administradora, como operador. Tá? Então, esses são os agentes de tratamento. Aí aqui eu coloquei um esqueletinho para ver se vocês conseguem entender. No condomínio, gente, nós temos titular. Quem é o titular de dados pessoais? Condôminos e moradores, como nós já vimos, né? Quem são os agentes de tratamentos, então? O controlador e o operador. O titular de dados, ele que exerce, eu como titular de dados, eu exerço os direitos mediante o meu requerimento expresso, tá? Meu ou o próprio representante legal, quando for criança, né? Como eu falei para vocês. Então, nós exercemos o direito sobre os nossos dados pessoais. O agente de tratamento, ele adota imediata providência, ele indica as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata de providência. Opa, isso aqui ficou invertido. Esqueçam aqui que isso aqui ficou invertido, gente. Isso aqui ocorre quando o condomínio... Vamos supor que tenha ocorrido um vazamento de dados, tá? Vamos supor que eu, titular de dados, dos meus dados pessoais, tenha compartilhado esses dados com o condomínio compartilhou com a administradora e ocorreu um vazamento, uma terceira empresa que não tem nada a ver com essa relação jurídica aqui, começou a me ligar, começou a me atrapalhar, começou a me infernizar. Eu entro em contato e eu descubro que, conversando, né, por telefone, eu descubro que a empresa, ela tem uma relação direta com a administradora, tá? O que eu faço? Eu vou entrar em contato com o condomínio. Olha só, seu condomínio, aconteceu isso, isso e isso. Eu vou explicar para o condomínio, tá? O condomínio, ele pode
adotar uma providência imediata para resolver aquele problema, tá? Ele pode indicar as razões de fato e direito que impeçam a adoção imediata. Ele pode me dizer o seguinte: olha, Adriana, eu não consigo fazer nada agora, mas eu vou providenciar, tá? Eu vou tentar tomar aqui uma atitude, ver o que... Ou, de repente, ele não possa, porque a rescisão contratual, se não tiver provas contundentes, a rescisão contratual com a administradora, ela inclui uma multa muito alta. Então, naquele momento, primeiro o síndico, o condomínio, precisa pensar no que fazer, tá? Ou ele faz o quê? Ele comunica para mim, que ele não é o agente de tratamento dos dados e ele vai indicar, ele vai dizer, ó, o problema não foi com o condomínio. Nós, condomínio, temos aqui todo o nosso relatório de tratamento. Nós temos toda a comprovação do tratamento que nós fizemos. E nós temos, inclusive, aqui um aditivo que nós fizemos no contrato com a administradora. E nesse aditivo consta que a administradora ela não poderia ter compartilhado os dados com ninguém. E que o tratamento de dados, ele finda no momento em que nós rescindimos o contrato com a administradora. Então, vai me mostrar que, na verdade, o operador com quem eu preciso falar não é o controlador, mas é o operador, tá? Então, o agente com quem eu vou falar não é o controlador, mas é o operador. Caso eu consiga falar com o operador e nada seja resolvido, eu, como titular de dados, vou fazer o quê? Vou peticionar para a ANPD e vou dizer para ela o seguinte, vou contar para ela o seguinte, olha só, aconteceu isso, isso e isso, das ligações, do contato que eu tive com o condomínio, o contato que eu tive, que é o controlador, o contato que eu tive com o operador e ninguém resolveu nada. Então, senhora ANPD, que é a Autoridade Nacional dos Dados Pessoais, eu estou colocando nas suas mãos. Muito bem, gente. E aí, agora, nós entramos aqui numa questão muito discutida ainda. O condomínio, ele precisa ou não precisa ter um encarregado, que nós chamamos de DPO, pelo tratamento dos dados pessoais indicados pelo condomínio? Nós ainda não sabemos, tá? Ainda não sabemos, mas a ANPD, no início de outubro de 2021, ela editou um manual para pequenas empresas, para agentes de tratamento de pequenas empresas, tá? Tem um outro termo lá que agora não lembro. Então, ela editou um manual. Nesse manual, gente, ela dispensa, inclusive, o relatório. Esse relatório de que eu venho falando para vocês, ela dispensa. A gente não pode dispensar nunca, tá? Mas ela dispensa. E ela dispensa o encarregado. E eu entendo que talvez a ANPD vá possa utilizar algumas regras desse manual também para condomínios, tá? Porque o condomínio ele não tem faturamento, né? O que o condomínio tem? Tem rateio de despesas, ele não tem faturamento. Então, talvez, né? Por enquanto, gente, são só ideias, tá? A gente ainda não sabe. Mas vamos lá. Vamos supor que o condomínio ele tenha contratado um encarregado, né? E aí a ANPD, a petição chega lá para a ANPD e a ANPD vai chamar o encarregado do condomínio e vai dizer o seguinte: olha aqui, ó, toma que o filho é teu. Esse encarregado,
ele é quem? Ele é o responsável por esse vínculo condômino-controlador. Então, é ele quem cuida desse vínculo, tá? Então, a NPD chega, entrega a reclamação para o encarregado e o encarregado vai ao condomínio para tentar solucionar. Se o encarregado conseguir solucionar, beleza, gente, problema resolvido, tá? Maravilha. Se o encarregado não conseguir resolver, aí sim, gente, aí nós vamos para um procedimento administrativo, tá? Aí vai primeiro a NPD, ela fica então com aquela reclamação, ela vai instaurar um inquérito administrativo, vai dar ao condomínio, primeiro, a oportunizar a ampla defesa, né, para ele se manifestar, para ele se defender, e só depois, aí ela vai analisar o seguinte, tá? Oportunizou a ampla defesa. Aí ela vai analisar o seguinte, qual foi a gravidade e a natureza das infrações, qual foi a boa-fé do infrator, a vantagem oferida, né, ou pretendida, a condição econômica do infrator, houve reincidência, qual o grau do dano sofrido nesse prejuízo, como foi a cooperação do infrator. A NPD vai analisar tudo isso, tá? Analisou tudo isso, analisou a defesa e entendeu que realmente o condomínio deve ser condenado. Analisando todos esses quesitos, ele vai, bom, vamos dar só uma advertência, tá? Ok, deu a advertência. Ah, não, analisamos a ampla a defesa dele, analisamos todos os quesitos e entendemos que isso é uma questão de multa. E aí, gente, que é a tal da multa dos 2% do faturamento, que pode chegar até 50 milhões de reais. E aí nós também não sabemos como é que vai ser aplicado para condomínio, porque, volto a dizer, condomínio não tem faturamento, ele tem rateio de despesas, tá? Então, assim, ó, é aí que nós vamos chegar nas sanções. Um detalhe importante, a NPD ela vai oportunizar a ampla defesa, e aí a NPD entende que é passível de uma condenação, de uma sanção administrativa, tá? Que, ou seja, o condomínio ele não conseguiu provar que fez o tratamento devido, que cumpriu com todas as regras do jogo estabelecidas por ele e pela LGPD, e ele vai e aplica uma sanção administrativa. Detalhe, só quem pode aplicar a sanção administrativa é a NPD. Ela pode, na fiscalização, ela pode até ter um vínculo com outros órgãos, mas na aplicação da sanção é só a NPD, tá? Nenhum outro órgão pode aplicar. Só que cabe recurso, tá, gente? Aqui cabe recurso, certo? Controlador. Deixa eu ver se eu acho que eu pulei aqui um pouquinho. Então, nós vimos aí quem é o controlador e quem é o operador. E aí, imaginem, gente, que nós vamos ter uma sanção, tá? Vai ter uma sanção. Quem vai responder por essa sanção? Controlador e operador, eles respondem solidariamente. Ou seja, a condenação pode ser tanto para um quanto para outro. Tá? Não é como a condenação lá na Justiça do Trabalho, que a gente usa a condenação subsidiária. Não é. Aqui, tanto o controlador quanto o operador, eles são responsáveis. Se tiver valor para pagar, tanto um quanto o outro pode arcar, tá? Agora, se o controlador ele tiver um bom relatório comprovando que fez todo o tratamento dos dados pessoais, não tem necessidade de se preocupar, né? Porque ele vai sair ileso nisso. Pode isso? E pode? Pode.
Pode ficar, se ele provou que ele cumpriu com as regras do jogo, a responsabilidade vai sobrecair com quem não provou, né? Se o operador não provar, a responsabilidade cai sobre ele. As sanções administrativas, elas não impedem que o titular busque a tutela jurisdicional. Então, pode ter uma sanção administrativa e ainda uma condenação judicial, tá? E o condomínio, ele pode ser responsabilizado? Pode. Ele pode, sim, ser responsabilizado pela condenação judicial e pela sanção administrativa. Por quê? Porque ele é o controlador. É ele quem controla o tratamento dos dados pessoais. Então, é exatamente por isso que ele pode, tá? Aqui dizem, né, que a lei ela não se aplica para quem não trata os dados pessoais de uma forma comercial. O condomínio não trata os dados de uma forma comercial, como nós já vimos no início da aula, mas ele trabalha ele faz todo o tratamento de coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ele pode fazer todo esse tratamento e ele vai estabelecer uma relação comercial com terceirizadas. Então, no momento em que ele não faz o tratamento sozinho, mas que ele precisa de outras, né, de terceiras aí, trabalhando para ele, ele pode ser condenado. Então, ele tem a obrigação de fazer todo o tratamento. E aí eu digo mais, gente, aqui eu já falei do tratamento, né, dos dados sensíveis, e aí eu digo mais, gente, a responsabilidade é do condomínio, o condomínio tem responsabilidades pelo tratamento? Tem. Mas existe uma pessoa dentro do condomínio que ela tem uma responsabilidade gigantesca sobre essa aplicação do condomínio à LGPD. E essa responsabilidade, ela está inteiramente na pessoa do síndico. Inteiramente. Se por um acaso o síndico ele não fizer essa adequação e houver uma sanção administrativa ou houver uma condenação judicial e o condomínio tiver de desembolsar qualquer valor, os condôminos posteriormente podem cobrar em regresso desse síndico. Tudo. Por quê? Porque ele foi eleito para quê? Para administrar a massa condominial. Essa é a função dele, é ser gestor. Então, se por um acaso o condomínio foi condenado por uma infração que ele cometeu, por não ter feito, não ter se adequado a algo previsto em lei, quem está pecando é o síndico. E os condôminos, eles não podem sair prejudicados por um erro do síndico. E aí eu vou além, né? Além de ser condenado a restituir o valor pago numa condenação, ele ainda pode ser o quê? Destituído, né? Exatamente, gente. Ele ainda pode ser destituído. Por quê? Porque ele não cumpriu com a função dele, tá? A função do síndico é gerir. Lembrando sempre que o síndico, ele não está gerindo um negócio dele. Ele não é dono do negócio. Ele está gerindo o negócio de outras tantas pessoas. Ah, mas ele é condômino também. Não tem problema. Lembra que ele tem só uma partezinha e o resto é de todos os outros condôminos? Então, precisa pensar nisso. Ele tem responsabilidades. Responsabilidades que estão previstas lá no Código Civil, tá?
Ao síndico, mas aí entra o quê, Adriana? Entra o ônus probatório. Se o síndico achar que ele está sendo injustiçado, ele precisa fazer o quê? Pegar o relatóriozinho e mostrar que ele fez o trabalho de casa direitinho, tá? Então, ao síndico compete, sim, o ônus da prova, de provar que ele cumpriu com a obrigação dele, tá? E que o condomínio está sendo injusto, né? Se quiser qualquer restituição. Gente, até aqui alguma pergunta? Adriana, Pode o falar. que você sugere, tá, para aqueles síndicos que os condôminos não aceitam gastar para fazer a adequação? A primeira coisa, já passei por isso num condomínio, tá? E eu acho que a primeira coisa é marcar uma assembleia com os moradores para mostrar quais serão os prejuízos, tá? Mostra os prejuízos e mostra os benefícios. Eu acho que isso é muito importante. Eles precisam ter... Tudo na vida é questão de ir alimentando informações. Se, por exemplo, trabalha num condomínio em que eles não querem, começa enviando alguns panfletinhos falando dos benefícios da LGPD. Quais os prejuízos que eles poderão ter como cidadão, como pessoa física. Começa falando para eles, primeiro, de uma forma ampla, porque muitos, Rosângela, não sabem o que é LGPD. E aí eles acham que é um gasto desnecessário. Por quê? Porque eles não sabem que tem prejuízos e que tem benefícios. Então, eu acho que a primeira coisa é o educacional. Começa educando, não quer convocar uma assembleia para isso? Começa educando, encaminhando... No condomínio lá deve ter, por exemplo, o bendito grupo de WhatsApp. O bendito grupo de WhatsApp que é só para o povo um ficar falando mal do outro e ficarem puxando o tapete do síndico. Só para isso, começa a mandar uns posts falando da LGPD. Começa a educar o povo. Começa a mostrar casos de condenação. Faz aí um trabalho de 1 mês, 2 meses de educação, de conscientização. E aí, depois disso, convoca uma assembleia e aí mostra para todos que forem à assembleia, né? Mostra lá exatamente quais são. Daí sim, num slides, faz uma apresentação. Quais são os prejuízos? Quais são os benefícios? Por que é importante para o condomínio? O que vai valer a pena para o condomínio? Se por um acaso, dá casos práticos daí, Rosângela, casos práticos, assim, se por um acaso um dado vazar, pode acontecer isso, isso e isso. Olha só, eu vou te dar uma coisa. Agora eu estou respondendo aqui no chat, né? O Marcos, né? Está perguntando. Não, Marcos não, Fernando Celi. Está perguntando se essa live ficar gravada. Vocês lembram que quando vocês fizeram a inscrição, eu coloquei lá um termo, né? Pedindo o consentimento de fazer a gravação, usar, né, até o e-mail, porque nós tivemos que mandar e-mail para vocês poderem participar da live.
Então, nós fizemos um termo de consentimento, tá? Justamente para que vocês pudessem, eu pudesse depois deixar essa live gravada, entendeu? Porque nós usaríamos a imagem de vocês, porque vocês estão, alguns ligaram a câmera, ó, o nome de vocês está aparecendo, né? Então, nós pedimos esse consentimento. Então, o Fernando, nós vamos realmente deixar a live gravada, tá? Vou colocar depois até no YouTube da administradora, se a Adriana quiser, ela pode colocar nas redes sociais dela também. Ah, eu quero. E vocês vão poder usar, né? Passar até para os demais, alguns síndicos conhecidos, né? Que infelizmente não estiveram presentes. Então, para isso a gente faz esse tipo tem esse tipo de preocupação, entendeu? De pedir realmente o consentimento. E muito justo, né? Nós estamos falando aqui sobre a LGPD. Pois né? Pois é. Então, esse cuidado precisa se ter, né? Ótimo, gente. E aí lá vocês podem ouvir várias vezes, né? E o meu Instagram, eu sempre coloco material, mas eu coloco material de condomínio e imobiliário de uma forma geral. Para quem não estava no início da aula, eu até disse que nas 2 últimas semanas não deu tempo de alimentar. Eu só estou falando de coisas que eu estou participando, assim, lives e eventos, mas eu sempre disponho lá de material. Então, fiquem à vontade lá para curtir, para seguir, tá? Para tirar dúvidas também. Pessoal, outra coisa que eu queria fazer, eu queria agradecer, tá, a presença de todos vocês, entendeu? Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, tanto a administradora Magalhães quanto a Adriana, tá? Porque conteúdo, tá, é importantíssimo para os síndicos eles terem acesso a esses conteúdos, tá? Uma coisa para vocês verem, começamos às 19, estamos terminando quase 21 horas, né? São 2 horas que vocês não perderam o tempo de vocês. Vocês, pelo contrário, vocês ganharam muita informação, tá? Que nem todos estão tendo esse acesso, tá? Então, parabéns para vocês, tá? Por buscarem conhecimento, porque isso é fundamental. Aproveitamos aí a oportunidade para convidar vocês para quinta-feira, tá? Vai ter uma live sobre a capacitação do síndico, né? Eu e a Adriana vamos estar lá no Instagram da Adriana, nós vamos tentar colocar nos dois, né, Adriana? Para ver se entra no da administradora Magalhães e no dela, para que vocês possam sentir o que é importante, tá, para o síndico se capacitar. A importância que é isso. Então, conto com vocês lá, com a presença de vocês, tá? E, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Adriana, é você para encerrar. Olha só, pessoal, isso que a Rosângela falou é muito importante. Hoje, e eu digo hoje assim, ó, depois de 2020 foi um marco na área condominial. Vocês ganharam, assim, uma visibilidade gigantesca, tá? O que até então o síndico era tratado como um síndico. Na pós-pandemia, hoje parece que a responsabilidade de vocês multiplicou. Então, vocês estão sendo vistos hoje de uma outra forma, como se vocês estivessem administrando uma mini prefeitura. É mais ou menos isso. Então, só pode fazer uma boa administração quem estiver bem capacitado. Sem capacitação, gente, não existe um bom trabalho. Então, aquele síndico que era lá muito acomodado, que encaminhava tudo para a administradora, que encaminhava tudo para a contabilidade e largava e não se responsabilizava por nada, esse síndico morreu, gente. Não pode mais fazer isso. Mesmo que o síndico tenha, ele tenha fracionado
todas as suas responsabilidades para terceirizadas, ele continua com a gestão concentrada, toda nele. Então, é imprescindível a capacitação do síndico. Não se admite um síndico sem capacitação, tá? Sem que ele esteja capacitado, pronto para isso. Não se admite mais. Se vocês precisarem, se vocês quiserem fazer a adequação nos condomínios de vocês e quiserem me contratar, eu estou à disposição. Eu faço esse trabalho com todo carinho, eu gosto muito. Ele é muito envolvente, ele é diferente do nosso trabalho só como advogada, sabe? Ele permite que a gente atue muito direto dentro do condomínio, com outras pessoas, ele é um trabalho muito dinâmico. Então, se vocês quiserem me contratar, fiquem à vontade, os meus contatos estão lá no meu Instagram, tá? Eu sou muito grata. Mais uma vez, eu quero agradecer que eu estou vendo aqui agora o senhor Jonildo Malta, que eu nunca vejo, né? Eu faço as lives, tanto pela comissão quanto no meu Instagram, e eu não o vejo, e ele está sempre lá, gente, comigo, participando, respondendo. Que bom lhe ver aqui, muito feliz. Obrigado, muito obrigado. Eu fico escondidinho, fico quietinho, escondidinho, só ouvindo. Estou vendo, gratidão. E eu quero agradecer a todos que se inscreveram, que estão aqui conosco até essa hora, né? Obrigada mais uma vez, Rosângela. Gente, só uma coisinha. O meu suporte aqui da administradora já botou no chat, tá? O YouTube, o Instagram da Adriana e o Instagram da administradora. Então, professor em Brasília. Para quinta-feira, vocês estarem com a gente às 19 horas. Isso, gente. Quinta-feira, nossa live às 19 horas no meu Instagram, @Adriana Kingeski dos Santos. Será um prazer imenso recebê-los lá e uma satisfação gigantesca de receber a Rosângela para um bate-papo lá de 1 hora e pouca, né, Rosângela? Isso aí. Certo, tá. gente? Adriana, mais uma vez, muito obrigada, tá? Você é assim, de uma competência e de um conhecimento muito grande na LGPD, pelo menos é o que, né, a gente conseguiu conversar muito sobre isso, então eu só tenho a agradecer mesmo a você, tá? E até quinta estaremos juntas lá. Até quinta, gente. Gente, tchau, muito obrigada. Um abraço grande, tá? Um abraço a todos. Tchau.